Olá, Paz do Senhor, retornamos aqui com a mensagem do Diário do Missionário e essa semana eu quero trazer uma passagem para você que se encontra em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Eu quero contar um testemunho essa semana. A primeira igreja que eu formei no Peru, em Santa Maria, eu fui evangelizar e eu conheci o padre do povoado. E eu fui me apresentar a ele. Ele achando que era concorrência, ele colocou todo o povo contra mim para não me receber. Senão ele não ia receber mais, não ia dar os benefícios que ele dava para o povoado. E aí o povo começou a me rechaçar, começou a me mandar embora, não queria ouvir, pegar o folheto e tudo mais. E aí eu comecei a orar a Deus, comecei a clamar, chorei muito, Senhor, não vim aqui para isso, poxa, que dificuldade. E aí me apareceu a oportunidade de dar aula para as crianças, que eu nasci no povoado de Santa Maria, tem duas escolas fortes. E aí eu fui começar a dar aula para as crianças e as crianças me amaram, né? Comecei a trabalhar com as crianças, trabalhando a ideia, trabalhando o benefício da sociedade, né? Fazendo bem. E aí as crianças começaram a gostar de mim. E as crianças modificaram seus pais para poder me receber. Depois disso começou a haver uma diferença. E aí eles começaram a receber o evangelho. Então, o que eu quero dizer essa semana? Você não deve se envergonhar do evangelho, você não deve se envergonhar da palavra, porque é o poder de Deus, e é o poder de Deus que quebra as barreiras. Quando você vai formar um grupo, uma igreja, você vai ter essa dificuldade, né? As pessoas não querem algo diferente, algo que elas não conheçam, e você tem sempre aquele ponto onde vai ter contra você, né? E você não deve parar. Se você começa uma obra, né, lança a mão do arado e olha para trás, cria-se um grande problema, porque o Espírito Santo não tem condição de te usar para poder levar o evangelho àquele lugar, àquele povo, àquela necessidade. E eu quero despertar para você isso hoje, tá? Se você tem um desejo no seu coração de pregar o evangelho, de falar, faça isso na sua região, fale isso no seu trabalho, fale da sua maneira, fale da sua... não precisa ser um teólogo para falar de Jesus. Quando você vai ministrar, você tem a homilética, você tem padrões e tudo mais para poder pregar. Mas quando você vai testemunhar para uma pessoa, você precisa testemunhar aquela experiência que você tem. Essa experiência, esse amor que você tem por Jesus, que vai fazer com que as pessoas te atentem e vão te ouvir, né? Às vezes um pregador não chega àquele povoado, àquele grupo, mas você chega por causa da amizade. E eu quero dizer o seguinte: se você queima em seu coração de falar de Jesus, fale a sua comunidade. Você vai ver que esse amor vai aumentar e cada vez mais vai aumentar. Você deve falar. E eu quero fazer um convite essa semana. Comece a se envolver com o ministério, comece a se envolver. Além de você se envolver com o seu ministério local, se envolva com algum ministério missionário. Não porque tá clamando. Não, começa a se envolver, porque você começa a se envolver com oração. Quando você começa a colocar diante de Deus as petições de oração daquele missionário, você está comprando aquela ideia, você está participando, agarrando aquela corda para que o missionário vá mais longe. E você está participando. Ao participar, você ganha os galardões também. Quando você oferta, quando você... Não importa, tem que falar assim: não, só vou fazer isso quando tiver muito. Nunca vai acontecer. Deus usa do pouco e vai multiplicando, vai abençoando. Então, você que queime em seu coração de falar de Jesus, se envolva com o campo missionário, ainda que seja à distância. E nas férias, visite um ministério no campo missionário. A América do Sul é muito perto, gente. Para você visitar o Peru, são mais ou menos 16 horas. Você vai, eu te mostro o caminho e tudo mais se você quiser. É fácil. Tá? Existe até ponto de conexão para você continuar a viagem. É uma aventura que você vai ter e você vai se envolver, vai mudar sua maneira de ver a Jesus, vai ver a necessidade. Então se envolva com o campo missionário, se envolva com o ministério. Eu convido a se envolver com a minha caminhada para poder participar e junto comigo nós nos apresentarmos a Deus sobre os galardões que vamos receber, né? Comece a se envolver, começa a queimar o seu coração primeiro no local e depois você vai nas
nações através dos missionários, através da sua vida. Vai visitar, vai fazer alguma coisa, que você possa ser despertado para essa palavra, que Deus possa te abençoar essa semana e fazer a diferença aonde você vive. Que Deus te abençoe e até semana que vem.